O JSX que esse componente está retornando estava em uma const. Qual é a vantagem de eu ter colocado esse JSX como retorno de um componente? Uma vantagem é que agora eu posso basicamente começar a brincar com os meus componentes e alinhar ele como se eles fossem peças de Lego, de forma semelhante ao que a gente faz em marcações HTML. Como assim? Imagina que eu quero renderizar este componente title 2 vezes na tela. O que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, criar um outro componente que vai conter 2 titles. Aqui tem um title, então eu posso criar um outro componente que vai conter 2 titles. Então, eu vou criar um componente chamado app, porque esse componente vai conter os demais componentes da aplicação, que nesse caso eu quero que sejam 2 titles. O meu componente app vai retornar o quê? Um title e outro title. Por que deu esse probleminha aqui? Por que o VS Code já está marcando a parada em vermelho aqui para mim? Vocês sabem me dizer? Digam aí, quero ouvir. Juliana, porque tem que retornar só um elemento. Exatamente, Irvine Pine, falta o fragment. Tem que envolver, boa. Falta encapsular, precisa de... Exatamente. Então eu estou retornando 2 elementos irmãos, né? Dois componentes irmãos. Isso não pode ser feito. Para eu fazer, eu tenho que encapsular eles em um único componente. E aí eu encapsulo eles em um fragment, e aqui eu posso fazer o quê? Usar o meu componente app. É isso? Boa. E aí, do jeito que esse código tá, ele vai renderizar na tela o H1, olá mundo, né? E por enquanto é isso que eu quero. Ele vai renderizar isso aqui 2 vezes, e por enquanto é isso que eu quero. Então, agora, ao invés de renderizar o title aqui no render, eu estou usando o app aqui no render, e o app está retornando 2 title, né? Então, se eu salvar e olhar agora, tá aqui. Os dois H1s renderizados lado a lado, com seus respectivos childrens. Importante perceber aqui, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Vou até desenhar. Quando eu faço title 2 vezes aqui no app, title 2 vezes, eu estou reutilizando o componente title, e isso faz com que este pedaço de interface, esse JSX renderizado pelo componente title, retornado pelo componente title, seja incluído no DOM 2 vezes. Então, essa marcação H1 e seus filhos vão ser inclusos 2 vezes. Eu declarei um único componente title, e quando eu uso esse componente várias vezes aqui embaixo, eu estou dizendo que para cada uso desse componente title, um novo H1 que contém uma tag span e uma tag b deve ser retornado. Beleza? Então, retornou essa marcação uma vez para esse uso do componente e retornou uma nova marcação desse mesmo jeitinho na segunda vez para esse componente. Beleza? Então, fazendo uma comparação, quando eu uso o componente title aqui embaixo, quando eu uso o componente title aqui embaixo, é como se eu estivesse invocando, entre aspas, a função title repetidas vezes. E a cada invocação, ela me retorna um novo valor. Beleza? Isso significa que, ao usar
várias vezes o title aqui embaixo. Cada uso dele está retornando um novo JSX, um novo H1. Tudo certo? Entenderam isso aqui? É a mesma lógica lá dos escopos de função. A cada vez que você invoca uma função, você está recriando tudo que tem dentro dela. Tá? Então, a gente usa a palavra, o termo reutilizar componentes aqui. No caso, eu estou reutilizando o title, mas, na verdade, isso aqui me retornou um JSX e este aqui me retornou um novo JSX. Entenderam? Isso aqui tem que estar claro para vocês. Digam aí para mim se ficou claro, se quer que eu explique de novo. Agora, imagina o seguinte. Ao invés de exibir Olá Mundo duas vezes, que é o que eu estou fazendo aqui, duas não, né? Olá Mundo duas vezes, eu quero renderizar de forma dinâmica a palavra que vem após a vírgula. Ao invés de dar olá só para o mundo, eu quero mudar de forma dinâmica para quem eu estou dando olá. Isso é, no primeiro H1, eu quero dar olá para o Joaquim. No segundo, para a Joaquina. Sem escrever mais. Sem ter que declarar um novo componente para cada um. Beleza? Para conseguir fazer isso, a gente vai começar a ver um conceito fundamental no React chamado props. Vou escrever para vocês. Props. Props é uma abreviação de properties, propriedades. Lembra que quando você invoca uma função em JavaScript, você pode inserir argumentos na invocação da função? E esses valores que foram passados como argumentos são recebidos nos parâmetros? Lembra disso? Então aqui, se eu tenho uma função const x, recebe uma função que tem um parâmetro a, vou só retornar aqui, só para vocês sacarem. Quando eu invoco o x aqui, para eu passar um valor para o parâmetro a, eu vou inserir alguma coisa aqui, não vou? Não é assim que a gente faz quando a gente invoca uma função? No React, a gente faz uma coisa parecida com isso aqui na invocação, entre aspas, do componente. Tá? E aí, como que é isso? Como que a gente passa argumentos, né, entre aspas, aqui para um componente React? Eu vou inserir aqui nesse primeiro title o nome da pessoa para quem eu quero renderizar o primeiro title. Então, name recebe Joaquina. Perceba, eu estou passando aqui como se fosse um atributo. Isso aqui é uma notação de atributo HTML. Tá? Mas a gente chama isso aqui de props. Essa notação parecida com o atributo HTML no React é chamada de props. Eu estou passando para esse componente, uma prop name que recebe o valor Joaquina. Por enquanto, eu vou até remover esse segundo title. E você pode passar várias props para um componente. Eu estou passando só uma para ficar mais simples de entender, tá? Com o tempo a gente vai evoluindo. Como que eu recebo lá na declaração do componente essa prop que eu acabei de passar? Muito simples. Eu vou declarar um parâmetro aqui chamado props. Poderia ser qualquer nome, mas props faz mais sentido. E aí eu vou inserir um bloco aqui nessa função porque eu quero inserir um console.log nela, tá? Não dá para eu vir aqui no retorno, dentro do JSX, e inserir um console.log aqui. Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar um return aqui. E na primeira linha, eu vou inserir props. Beleza? Só para a gente visualizar isso aqui no console. Lembrando, eu estou dentro de um componente React.
Componentes React têm a primeira letra maiúscula e precisam retornar JSX. Então, preciso continuar retornando esse JSX. Porque todo componente em React é uma função que retorna JSX. Beleza? Só pus esse console.log aqui, JSX retornado, vida que segue normal. Se eu salvar, olha o que vai ser exibido no console. Tá aqui, props, um objeto. Então, props é um objeto que contém uma propriedade name que recebe Joaquina. Ou seja, essa propriedade name tem o mesmo nome da propriedade, nome da prop, que eu passei para o componente name, e tem o valor que eu passei como valor da prop name, que é Joaquina. Então, o que vem à esquerda do sinal de igual aqui, de atribuição, vai se transformar no nome da propriedade, no nome de uma propriedade desse objeto props, e o que vem à direita vai se transformar no valor dessa propriedade do objeto, beleza? Então, o objeto props agrupa as props que eu passo para o componente. Isso significa que se eu vier aqui e passar uma prop last name, que recebe, o que ela vai receber? Vamos chamar de Maria. Se eu salvar, agora esse componente, esse objeto props, tem as duas propriedades que eu passei. Beleza? Last name, porque é o nome da prop, que eu passei, e o valor dela, Maria. Tudo certo até aqui? Ou seja, uma prop, se a gente for analisar aqui, uma prop, ou props, uma prop nada mais é do que uma informação, eu estou passando uma informação, que você passa para um componente. E dentro do componente, você pode fazer alguma coisa com essa informação. O que eu quero fazer agora? Ao invés de renderizar mundo, eu quero usar no meu JSX as props que eu passei para o componente. Então aqui eu estou passando props, aqui essas props estão sendo recebidas por parâmetro, e aqui dentro do componente eu quero usar essas props. Então eu quero dar um olá para Joaquina Maria. Como fazer isso? Primeiro, só para facilitar a minha vida, para eu não ter que ficar usando props, ponto, eu vou fazer um destructing nas props, que eu tô as propriedades name e last name que eu passei aqui, certo? Então, name, last name. Estou fazendo destructing nesse objeto que está sendo recebido aqui, que contém as propriedades name e last name. E aí eu posso remover esse console.log. E aqui, ao invés da palavra mundo, eu vou fazer o quê? Eu quero que o B renderize name e last name. Se eu testar, olha o que vai acontecer. Olá, name, last name. Exibiu name, last name. Como que eu faço? Last name está com a primeira letra capitalizada. Tá não. É a fonte, ô Irvine. A primeira letra em caixa alta seria assim. Tá vendo a diferença? L maiúsculo, L minúsculo. E aí, exibiu name, last name. Como que eu faço para exibir de fato os valores que name e last name armazenam? Spoiler, não é interpolação. Porque isso aqui não é template string. Se você procurar por interpolation na doc do React, você não vai encontrar esse termo. Lembra, isso aqui é JSX, não é template string. Eu preciso dizer para o JSX, de alguma forma, que eu preciso usar dentro desse JSX as props name e last name. Como que eu faço isso?
Seguinte, eu vou remover name, last name e vou inserir chaves. Toda vez que eu insiro abertura e fechamento de chaves no JSX, ou seja, olha só, no JSX, aqui nesse B do JSX, eu estou inserindo abertura e fechamento de chaves. Com isso aqui, eu estou dizendo JSX, agora eu vou inserir JavaScript aqui dentro dessas chaves. E aí eu posso inserir uma prop. A prop não é JavaScript, não está vindo ali do parâmetro. Se eu inserir name e testar, aí, Joaquina. Se a gente vier aqui e visualizar a tag B, aqui renderizou Joaquina normalzinho e ponto de exclamação. Então, é assim que você insere JavaScript dentro do JSX. Presta atenção numa coisa. Isso aqui é muito importante. O JavaScript que você insere entre essas chaves precisa retornar um valor. O que é um valor em JavaScript? É qualquer coisa que você atribuiria para uma variável. Uma expressão numérica, uma string, um número, um boolean, um ternário. Qualquer expressão que retorne um valor pode ser inserido dentro dessas chaves. O que você não vai inserir? If, switch, try catch. Não faz sentido inserir bloco aqui. Você vai inserir expressões que retornam valores. Como inserir o last name? Muito simples. Eu venho aqui, espacinho, abro outra janela dizendo JSX, agora eu vou botar JavaScript aqui dentro. E uso o last name. Se eu salvar e testar, aqui a Joaquina Maria está renderizada. Agora, eu quero ter um outro título para dar um olá para o Joaquim também. Eu posso fazer isso reaproveitando o componente title, mudando só o quê? As props dele. Então, posso vir aqui, title, vou fazer o quê? Prop name, Joaquim, last name, vai ser o quê? João. Claro. Se eu salvar, olha só, dei olá para Joaquina Maria e para o Joaquim João, sem ter que escrever mais, só passando umas propzinhas marota. Olha aí. Isso que é vida, não é não? Fechou, galera? Entenderam isso aqui? Vou até voltar o title para a versão sem return, porque não precisa, né?